There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me. Essa frase é dita por Christian Bale em Psicopata Americano, um dos personagens mais perturbadores do cinema moderno. The book was called Misogynistic and Cynical. It was a bestseller. O que aconteceria se a obsessão por status e aparência fosse levada ao limite? Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que Patrick Bateman continua tão presente, não como um personagem, mas como um símbolo da sociedade em que vivemos. Um mundo obcecado por imagem, sucesso e perfeição, onde o vazio virou parte da rotina. Esse vídeo não vai ser sobre o que já foi dito 1000 vezes sobre o filme. O que eu quero te mostrar é como o filme permanece tão atual, mesmo tendo sido lançado há 25 anos. O filme é uma sátira brutal ao sucesso nos anos 80, a era dos ternos Armani, dos restaurantes exclusivos, dos cartões de visita em papel marfim. Mas algumas décadas depois, o mundo de Patrick Bateman não parece tão distante. Na verdade, ele ficou ainda mais próximo. Vivemos em uma cultura onde o status se mede por números e curtidas, onde a imagem vale mais que o conteúdo, onde a frieza, disfarçada de eficiência, virou virtude. Nos anos 80, era o cartão de visita perfeito. Hoje é o LinkedIn impecável, o feed do Instagram é cuidadosamente selecionado e a rotina matinal é postada nos stories. A obsessão mudou de forma, mas a essência permanece. Somos o que aparentamos ser, e se ninguém vê, então não existe. Bateman é o homem moderno levado ao extremo. Bonito, rico, admirado e completamente vazio por dentro. E o mais assustador, ele não é a exceção. Então, vamos mergulhar nas entrelinhas desse personagem e descobrir o que Psicopata Americano realmente tentou nos dizer sobre o que acontece quando o sucesso se torna uma máscara. Patrick Bateman tem 27 anos. Trabalha como vice-presidente na Pearson Pearce, uma empresa de investimentos em Wall Street. Mora num apartamento de luxo, tem uma namorada linda, janta nos restaurantes mais exclusivos de Nova York. Por fora, ele venceu, conquistou tudo que a sociedade diz que vale a pena. Mas por dentro não existe nada. Vamos ver como é um dia na vida dele. Ele acorda, faz 1000 abdominais, usa máscara facial, aplica loção hidratante. Cada gesto é calculado, cada produto é de marca, cada detalhe da rotina foi copiado de alguma revista. No trabalho, ele simplesmente não faz nada, literalmente nada. O filme inteiro mostra conversas intermináveis sobre restaurantes, roupas e academias. He also has a penchant for Valentino suits and Oliver Peoples glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly better haircut. É só isso, uma competição vazia sobre símbolos vazios. E aqui está o conflito real de Bateman. Ele não consegue sentir, ele realmente tenta, mas não há nada lá dentro. E quando ele fala sobre ajudar o sem-teto, ele está apenas repetindo o que ouviu na TV. Quando elogia um álbum, está citando a crítica da revista. Quando expressa qualquer opinião, é sempre emprestada de alguém. Ele é apenas um eco, uma cópia. Mas e o obstáculo? O obstáculo é que quanto mais ele tenta ser perfeito, mais ele desaparece. Quanto mais se encaixa no molde do sucesso, menos ele existe como pessoa. Bateman está preso numa armadilha. Para ser aceito, precisa ser como todos. Mas ao ser como todos, deixa de ser alguém. A vida dele é uma sequência de rituais vazios. Ele janta com pessoas que não suporta, namora uma mulher por quem não sente nada e frequenta lugares apenas porque são exclusivos. Tudo é sobre status, nada é sobre uma conexão real. Ele observa os outros constantemente, estuda como se vestem, como falam, o que pedem no restaurante e ele copia cada detalhe. Bateman não tem preferências próprias, não tem gostos genuínos, não tem personalidade real. Ele é uma colagem de comportamentos aprovados socialmente, um algoritmo humano programado para maximizar a aprovação externa. E isso que está matando por dentro, porque ele sabe, em algum nível profundo, ele sabe que ele não existe. Por isso a violência. A única coisa que parece real para ele. Mas mesmo isso não funciona, porque até a violência se torna rotina, até o horror se torna algo mecânico. American Psycho is ridiculous. It's farcical on many levels. The book is ridiculous, brilliant, but ridiculous as is the script, and that's what we intend.
E aqui vai o segredo que muita gente perdeu. O psicopata americano é ridículo e foi feito para ser ridículo. A cena mais famosa é a dos cartões de visita. Bateman e seus colegas comparam cartões numa mesa. E tudo por quê? Por causa de um papel levemente mais grosso, uma fonte diferente, uma marca d'água. Bateman se compara, suas mãos tremem. Ele está tendo um ataque de pânico por causa de um simples cartão de visita. Esses homens estão tendo colapsos nervosos competindo por detalhes microscópicos de status. Todos usam o mesmo terno, o mesmo corte de cabelo e trabalham no mesmo lugar. Fazem a mesma coisa. Na verdade, eles são tão parecidos que vivem se confundindo. Chamam Bateman de Marcos, chamam Marcos de Bateman, ninguém sabe quem é quem. Eles são substituíveis, e por isso Bateman consegue fazer o que faz, porque ninguém realmente o enxerga como ele é. Outras cenas mostram o absurdo da vida dele. Ele checa o cabelo no reflexo do cardápio, tenta mandar lençóis manchados de sangue como se fosse roupa normal. Tudo nele é imitação, ele copia o que vê, mas nunca entende por quê. É como assistir um alienígena tentando se passar por humano. No clímax do filme, Patrick liga para seu advogado e confessa todos os crimes. Ele chora, grita e implora por perdão. You're my lawyer, so I think you should know I've killed a lot of people. Some escort girls in an apartment uptown. Some homeless people, maybe 5 or 10. É o momento em que finalmente parece querer se libertar da própria máscara. Pela primeira vez, há emoção real e desespero real. Mas no dia seguinte, nada acontece. O advogado diz que jantou com Paul Allen em Londres na semana passada, que a ligação foi claramente uma piada de mau gosto, que Patrick Bateman nem seria capaz de fazer algo assim. As pessoas o confundem com outros colegas. Ninguém acredita nele. Ninguém o leva a sério. É como se Patrick fosse invisível, ou pior, como se nunca tivesse existido. Essa é a ironia cruel. Nem mesmo com uma confissão de assassinato é capaz de romper o véu da superficialidade que o cerca. A verdade não importa, apenas a aparência. E na aparência, ele é perfeito demais para ser perigoso. E aqui surge a pergunta que divide o público. Será que ele realmente matou todas aquelas pessoas? O filme não deixa isso claro, mas há pistas fortes de que sim, ele matou. Os corpos desaparecem porque ninguém se importou o suficiente para procurar. As vítimas eram sem-tetos, prostitutas e pessoas invisíveis para aquela sociedade. O apartamento de Paul Allen foi limpo e colocado à venda, provavelmente porque o mercado imobiliário de Manhattan nos anos 80 era tão competitivo que nenhum crime impediria um bom negócio. E o advogado que diz ter jantado com Paul Allen provavelmente o confundiu com outra pessoa. Afinal, são todos idênticos naquele mundo. O filme indica que sim, os crimes aconteceram, mas foram absorvidos e apagados por uma sociedade que só enxerga a superfície. Então, qual a mensagem que o filme nos passa? Que o sucesso pode ser vazio, que a identidade pode ser uma atuação, que numa cultura obcecada por status, todos nós se tornamos substituíveis. Bateman tem um apartamento perfeito, mas não há nada pessoal nele, é como um showroom de uma revista de decoração de interiores. Ele tem um corpo perfeito, mas é mantido através da obsessão neurótica, não de uma saúde genuína. Ele frequenta os melhores restaurantes, mas não desfruta da comida, só importa ser visto lá. Ele usa as roupas mais caras, mas não se veste. Ele usa tipo um uniforme. Cada aspecto da vida dele é otimizado para a impressão externa. Nada existe para a sua satisfação interna. Mas e o resultado? Um vazio tão profundo que ele mal consegue funcionar. Há uma cena reveladora. Ele está com a sua namorada e uma amante na mesma semana. Mas há conversas idênticas. As interações são idênticas, porque ele não está realmente presente em nenhuma delas. Ele não conhece essas mulheres. E elas não conhecem, são apenas peças num jogo de aparências. O filme nos pergunta, o que resta quando você remove as roupas de grife, o cartão de visita perfeito e o restaurante da moda? Para Patrick Bateman, a resposta é nada. Ele tem todas as características de um ser humano, mas nenhuma emoção clara, nenhum propósito real e nenhum eu verdadeiro. Só existe a sua atuação, e quando a cortina cai, não há ninguém no palco. Isso é o pesadelo final de uma cultura movida pelo sucesso. Você pode conquistar tudo e ainda assim ser ninguém.
Você pode ser todos os símbolos da vitória e ainda assim estar completamente perdido, porque o sucesso externo não cria significado interno. Status não preenche o vazio existencial, e aparência não substitui a essência. E numa cultura que valoriza apenas o exterior, todos nós corremos o risco de se tornar versões de Patrick Bateman, perseguindo uma validação externa infinita. O que Psicopata Americano revela não é o retrato de um assassino, é o retrato de uma era. É de uma condição existencial que o filósofo Albert Camus chamou de absurdo. Vamos entender o que o filósofo quis dizer. O absurdismo de Camus parte de uma observação simples. Nascemos num mundo sem significado inerente. Não há propósito cósmico esperando por nós, não há manual de instruções, não há resposta certa escrita nas estrelas. Nós queremos que a vida faça sentido. Queremos respostas. Queremos saber por que estamos aqui e o que devemos fazer. Essa é a condição absurda, a colisão entre nossa necessidade de significado e o silêncio do mundo. Então, o que fazemos diante do absurdo? Camus defendia a revolta, aceitar o absurdo e ainda assim escolher viver, criar o seu próprio significado, viver autenticamente mesmo sem garantias. Ele dizia: você é livre justamente porque não há significado pré-determinado. Você pode escolher seus próprios valores, criar seu próprio propósito, viver de acordo com o que realmente importa para você. Mas essa liberdade exige coragem, exige autenticidade, exige que você olhe para dentro e decida quem quer ser. E é aqui que Patrick Bateman falha completamente. Ele nunca escolheu nada, nunca criou significado próprio. Ele simplesmente copiou o que a sociedade disse que era valioso: dinheiro, status e aparência. E no processo, ele se perdeu completamente. Ele entregou a sua liberdade, deixou que os outros definissem quem ele deveria ser. Camus também fala sobre o perigo de viver em má fé, de fingir que seguir as regras sociais vai preencher o vazio existencial, de acreditar que o sucesso externo vai criar significado interno. Bateman é o exemplo perfeito disso. Ele tem tudo o que a sociedade diz que importa, ainda assim está completamente vazio, porque o significado não vem de fora, o significado vem de dentro, de escolhas autênticas, de valores reais, porque você pode ser perfeito na superfície e ainda assim estar morrendo por dentro. Você já parou para pensar que todos nós, em algum nível, aprendemos a viver como Patrick Bateman, medindo nosso valor por métricas externas, comparando nosso sucesso com o dos outros, enquanto esquecemos quem somos por dentro? Quantas vezes escolhemos o caminho seguro, entre aspas, em vez do caminho autêntico? E cada um de nós se aproxima um pouco mais desse personagem. Devemos olhar para dentro e perguntar o que realmente importa. O personagem vive uma vida estável e sem um propósito claro, então ele mesmo gera conflitos. É uma tentativa de fazer com que sua vida seja mais interessante. Ele nos lembra que precisamos encontrar o nosso próprio significado na vida. Ninguém pode te dizer o sentido da vida. Você precisa descobrir sozinho.